Olá, tudo bem? Meu nome é Douglas Tomé, sou legendário 86.803. Subi a montanha agora no top 841 dos legendários de Brasília, na Rota dos Reis. Eu tô aqui no PantaCast com meu irmão, legendário 50.211, e nós temos muito conteúdo e testemunho vivo de milagre. Você que acredita que não existe milagre, quero convidar você para participar e assistir esse podcast do PantaCast, aonde que tem aqui para você é, revelação nunca dita em nenhum lugar, aonde que é um testemunho vivo do legendário número 1, especialmente aqui a convite do meu irmão legendário no PantaCast. Não perca que tem testemunho para você que é pai atípico, você que está passando por divórcio e você que deseja ter um filho, tem vários testemunhos meu pessoal vivo aqui. Então não perca esse podcast aqui no PantaCast. Você nasceu em Caldas Novas, foi criado ali, estudou ali, Isso, aí eu fez formações. eu sou formado em Direito, né? Formei em Catalão, Tá na época certo. era Cesuc, sou bacharel em E Direito, voltava ou mudou? e voltava todo dia. Trabalhava durante o dia e estudava, ia sair mais ou menos umas 5 horas de Caldas, voltava meia-noite, 1 hora da manhã. Certo. Então você fez parte do crescimento e desenvolvimento de Caldas Novas. Sim, Conhece ali também toda a história e desenvolvimento da conheço minha cidade. família, meus bisavós, meus tataravós, meus avós, Como que todo foi o mundo. desenvolvimento seu ali? Como que foi sua criação? Como que foi toda a parte sua de infância, adolescência, juventude, até chegar à maturidade de homem? É, a minha, a minha família, né, minha mãe sempre foi casada com meu pai, mas meu pai é funcionário de Furnas, né, aquele famoso barrageiro, né, saía para viajar, minha mãe ficava em casa cuidando, eu tenho um irmão, né, que é o Daniel, advogado, e aí minha mãe ficava tomando conta de mim, do meu irmão, né, enquanto meu pai trabalhava, e meu pai vinha e ficava final de semana, 15 dias, depois voltava novamente. Minha mãe sempre foi do lar, né, meu pai hoje já é falecido, então é só eu, minha mãe e meu irmão. Certo. E como foi sua infância? Foi uma infância ajudando a casa ou foi uma infância tranquila que você aproveitou, fez bagunça? Como que foi aí? A minha infância, eu sempre trabalhei desde os 12 anos de idade. Trabalhei em pit dog, trabalhei entregando panfleto, trabalhei no jornal local, que na época era o jornal CNN de Caldas Novas. Já trabalhei de guarda-vida, desde a minha infância, adolescência, até chegar ao ponto de fazer o curso da faculdade, né? E seguir essa área do direito. E mesmo assim, durante a faculdade, eu trabalhava como consultor imobiliário, que é essa parte que o pessoal trabalha muito em Caldas Novas, que são o timeshare e o fractional, né? Que é Certo. chamado aí as cotas imobiliárias. Certo. Aí eu trabalhei 10 anos já nessa área. Comecei como captador, que é o promotor de marketing, que fica fazendo os convites para os turistas na cidade para conhecer os empreendimentos. Depois eu subi mais um degrau, onde que eu passei a ser consultor imobiliário. Depois eu passei a ser, né, um supervisor da sala de vendas. Logo depois eu cheguei no cargo de ser um gerente comercial. Aí logo depois já veio pandemia, né? E fechou toda o Brasil e o mundo. Você passou por várias etapas no setor de vendas. A gente Isso. sabe que vendas existe dois tipos de vendas qualificadas. Existe aquele cara que tira o pedido, que ele vai atender aquele cara que é específico, que ele já quer comprar. Ele não precisa falar nada, ele só precisa tirar o pedido porque o cara já saiu decidido de casa que vai comprar aquilo ali. Existe a venda formalizada, que é a venda real, que eu vou oferecer um produto que vai beneficiar o meu cliente, mas mesmo assim ele não quer comprar. E eu vou vender um produto que ele não quer comprar, mas mesmo assim vai beneficiar aquele cliente. E aí, quando você passou nessa etapa, qual foi a jornada e o aprendizado que você teve, desde o cara que estava na captação ali, até naquela jornada de gerência e de setores, você teve que ter uma expertise aí com relacionamentos, com gestão de pessoas e tudo mais. Me fala um pouco dessa jornada e dos seus aprendizados nesse ponto. É, então, Júnior, o que eu aprendi ao longo dessa caminhada é que o cliente que ele vai comprar, ele não tem escrito nele que ele é o comprador. Então, muitas vezes o vendedor, seja de loja, seja do imóvel de alto padrão, de médio padrão, qualquer tipo de vendedor, hoje nós temos um pré-julgamento, um pré-conceito em relação a gente julgar as pessoas pelo que ela está vestindo, pelo carro que ela está andando.
e muitas vezes nós, vendedores, somos surpreendidos pela venda, onde que a gente menos espera ali que está a venda. Então, no meu caso, o que eu aprendi com isso? Que a gente não julgar as pessoas pelo que elas estão vestindo, pelo carro que ela está andando, a forma como ela fala, a profissão que ela tem, que nós devemos amar as pessoas. Porque a pessoa que ela gosta do produto, ela gosta do atendimento, ela vai comprar o produto se for realizada que, vamos dizer, o desejo dela for realizado perante a necessidade dele. Então o que eu aprendi foi amar as pessoas, né? Porque hoje venda ela é relacionamento. Se você não tiver um relacionamento com clientes, entender a dor dele, ver se seu produto supra a necessidade dele, ou se você fecha essa brecha, né, dessa dor desse cliente, você vai conseguir vender para ele. No meu caso, eu vendia férias, né, dentro de uma cidade turística que é Caldas Novas. Então, todo mundo que já estava ali ama viajar. Então, a gente juntava o útil ao agradável para ela já ter férias para a família toda, né? Qual foi a influência que você teve na escolha do seu curso profissional? Quando você foi fazer, você teve alguma influência? Ou você só pesquisou? Você se motivou com aquilo ali? Eu sempre fui muito comunicativo, né? E eu sempre fui aquela pessoa na sala de aula de sempre defender os menos favorecidos. Então eu sempre fui o pequenininho da sala e eu sempre me senti algumas vezes a necessidade de ser defendido por alguém e não ter ninguém para me defender. Então, após a jornada de adolescência, da fase adulta, eu percebi que o curso de Direito ele me daria essa oportunidade de ingressar na área de defesa mesmo, né, do cidadão. E eu sempre fui apaixonado na área militar, né? Então, assim, eu fiz o curso para poder prestar concurso. Inclusive, estou aguardando a resposta aí de ser chamado de um concurso que saiu agora da Polícia Penal. E eu fiz outros demais concursos também, infelizmente não tive êxito. Mas essa parte de apaixonado para a área carreiras, né, de militares O mesmo. que mais te chama na carreira militar? Ah, eu sou CAC, né? Eu sou colecionador, atirador, né? E atirador. E eu gosto muito assim da forma, da disciplina, da forma como é tratada essa união dentro da carreira militar. Meu primo, né, o Tenente Coronel Virgílio, ele é da área militar e a gente percebe no caráter, né, ilibado, da seriedade que o militar geralmente ele carrega princípios, né? A Disciplina, disciplina, o hierarquia, amor à pátria, a hierarquia. E a, patriotismo, muito. e a gente leva isso para dentro da nossa família também. Então, assim, a gente cresce Eu fui bombeiro mirim também, né? Então, assim, a gente cresce dentro dessa profissão, né? Que nos ensina. Eu não segui carreira, mas, assim, a gente consegue anexar esses princípios, vendo que é o certo, o que é o errado, tendo esse discernimento. Boa. E aí você foi para faculdade, estudou essa luta, trabalhando de dia, indo para lá de noite, de madrugada, venceu essa jornada. E aí mesmo na cidade longe, veio para trabalhar. Quais foram os seus desafios para alcançar o trabalho, o êxito, até a formação da família? Então, eu vim de família simples, né? Minha mãe é do lar, como eu falei, meu pai trabalhava na área de Furnas, né? E a gente tem que trabalhar, né? Depois que a gente cresce, a gente tem que pagar nossas contas, né? E aí, como existe uma dificuldade após a formação, eu segui o caminho do empreendedorismo. E aí eu tive empresa no ramo de bebidas, né? Distribuidora de, de bebidas. E como veio a pandemia, né? Fechou tudo e com alguns princípios cristãos eu preferi fechar, né, as minhas empresas para sair desse segmento e agora logo depois eu com o diagnóstico da minha filha, né, que é minha filha autista, Giovana Gabriela, nós criamos, né, eu, meu irmão, a minha esposa, uma clínica médica especialista em tratamento para as crianças atípicas. E nós estamos até hoje, né, com essa clínica e paralelo à parte imobiliária. Certo, certo. Então, você casou em qual ano? 2014. 2014, bem antes de pandemia.
Isso. Você teve a filha antes da pandemia ou pós-pandemia? Não, pós. Na verdade, foi pós, que ela é 2019, né? 2000, É 25 de ela 10 de é na época da 2019. pandemia, né? Isso. Bem na época da pandemia. Tava terminando, né? Começou acho que 19, 20, né? Isso. Inclusive, há rumores que a pandemia trouxe o aumento dessas crianças Eu acredito diagnosticadas, que né? aumentou o cuidado. O cuidado de você sempre buscar um diagnóstico. Isso. Então, Nós que somos, né, eu costumo dizer, nós que somos pais atípicos, famílias atípicas, a gente costuma a dizer o seguinte: antigamente essas crianças elas eram diagnosticadas com outros transtornos. Com o desenvolvimento da ciência, com o desenvolvimento aí da saúde em si, né, vem os DSMs, né, que são os requisitos de doenças, né, que são os requisitos para saber qual o tipo da doença que a pessoa tem em si, ela é mundial. E no caso do autismo, foi criado, né, um pré-requisito para a pessoa que tem um autismo, né? Então, o que se aumentou é igual você está falando, aumentou profissionais que dão esse diagnóstico para as crianças autistas. Então, antigamente era tudo Asperger, hoje já separa o Asperger do autista. Então, o que aumentou foi profissionais e diagnóstico específico para aquelas crianças. entendimento, né? Isso. Se a gente fosse falar 5 anos atrás, quem que media domínio cognitivo? Hoje, até dentro de uma empresa, a gente busca domínios cognitivos para saber o quê? Se o dono da empresa está apto a tomar aqueles tipos de decisões. Então, se ele não está apto, tem diversos tipos de tratamento para a gente fazer o quê? Diagnóstico e tratamento para ele voltar a habilidade dele de domínio cognitivo. Ou seja, se eu tenho uma empresa de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, eu preciso de uma decisão que vai impactar o meu futuro empresarial. Como que eu estou para tomar essa decisão? Isso faz total sentido na cabeça do empresário hoje. E tem vários e vários tipos de ferramentas. Uma que eu conheço, que a gente utiliza, monitora e tudo mais, é Spark. Então, essa ferramenta, a Spark, ela te dá o quê? Ela te dá a gestão e te dá o conhecimento dos seus domínios cognitivos. Então, ela te fala de inibição, memória, memória espacial, então uma série de domínios cognitivos. Na pandemia, muita gente falou assim, ó, eu tive problema de memória. E geralmente não era problema de memória, era uma dificuldade em aprendizado. Como você não focava e não aprendia, você não conseguia memorizar. Então a pessoa pensava o quê? Ah, não, o meu problema era de memória, mas não era. Você tinha que fazer um tratamento aonde? Se você lesse os seus domínios cognitivos, às vezes foi um déficit de atenção. Por isso que às vezes todo mundo agora tem TDAH. Mas tem que saber a partir de quando ele começou isso. Para a gente saber o tratamento. Não é somente um tratamento de remédios, de drogas e tudo mais. Não, a gente tem que fazer tratamento de ações. Como tem diversos trabalhos aí que o básico ainda funciona. Verdade. Você lembra quando a gente era criança, a gente falava assim, vamos fazer o quebra-cabeça. Então a gente parou com esses exercícios. É verdade. De quebra-cabeça, cubo mágico. Então a gente se diminuiu as nossas atividades cognitivas para fortalecer. Então a gente, às vezes essa pessoa tem que ter uma diminuição de tela e a gente buscar então a evolução. Perfeito. A minha esposa, ela é psiquiatra infantil, né? Ela que faz laudos, né? Após o diagnóstico da nossa filha, ela fez mais uma especialização relacionada a essa parte de conhecer, né, em loco a criança, fazer os testes para poder fazer realmente acompanhamento. Fazer o acompanhamento e o laudo. E uma das coisas que ela fala, aconselha os pais e você que está nos assistindo, você que é pai atípico, mãe atípica, algo que é muito importante você perceber é em relação à polda neural, que é justamente o que você está falando. Porque nós temos, né, a lei do uso e desuso. O nosso cérebro ele é muito inteligente. Então, aquilo que você utiliza, o seu cérebro ele vai desenvolvendo, né, aquela área que você mais está utilizando no cérebro. E aquilo que você não usa, o cérebro vai descartando. As próprias células do cérebro vai morrendo. Então, é por isso que é feita a polda neural. E as crianças, no caso as crianças atípicas em si, no caso da minha filha, que ela foi diagnosticada como uma criança não verbal, porque ela não se comunicava, não saía nenhum som da boca dela, ela se comunicava somente, pegava a nossa mão, levava onde que ela queria, né? Ela apontava para beber água, então ela não pedia. E com o conhecimento da minha esposa, ela falou, olha, nós precisamos
incentivar ela para ela desenvolver o cérebro, para quando haver a poda neural, não podar a parte da voz, da comunicação. Certo. Então, quem está nos assistindo, se a sua criança ela é não verbal, você tem um tempo para poder você estimular seu filho. Por quê? Seja com quebra-cabeça, igual você acabou de falar, Gritos, né, de gritos de alegria. alegria. Tem crianças que são sensitivas a som. Por outro lado, tem crianças que já desenvolvem com a música, com o violão, com o teclado, com o chocalho. Então, o que, que acontece? Existe um prazo para essa criança desenvolver. Então, dos 2 aos 5 anos, ela precisa desenvolver a fala. Se a criança ela fica com bico na boca, como que ela vai falar? Se essa criança chora entre crises, você dá o celular, ela não tem a necessidade de comunicar. Por que, que ela comunica? Para ela pedir ou informar algo que ela deseja. E se ela tem tudo que ela quer, por que, que ela vai comunicar? Então isso é muito importante, porque se a sua criança, né, você está nos assistindo, for autista e uma criança não verbal, você precisa correr atrás para ela desenvolver e estimular o cérebro, as células, para poder aquela célula da fala, se ela não desenvolver a fala, o cérebro não entender que ela não é necessário descartar ela, porque são várias podas neurais, né? Dos 5 anos, 10 anos, 12 anos. Então, por isso que é importante você estimular a criança, seja ela atípica ou não. Porque se você, nós mesmos adultos, né? Se pegar hoje uma fórmula de Bhaskara, uma conta, quiser me ensinar a física, eu vou ter uma dificuldade, porque eu não venho desenvolvendo a física no meu decorrer da minha idade. Então, por quê? Porque meu cérebro já descartou essa parte de exatos, porque eu trabalho mais a parte de humanas. Então, por isso que é importante a gente estar sempre em constância, sempre em desenvolvimento e buscar conhecimento para poder nos ajudar e ajudar nossos filhos. Boa. E quando você veio nessa, você teve desafios para abrir alguma coisa que você está vinculado, você foi motivado nesse empreendimento seu por uma necessidade sua também, quando você abriu essa clínica, ou você só viu que existia a oportunidade de atender crianças, você não tinha a sua filha ainda? O que que acontece? Hoje no Brasil todo está muito limitado em questão de profissionais para atender as crianças atípicas, né? Porque hoje, para desenvolver uma criança atípica, tem criança que ela é não verbal, precisa de fonoaudiólogo. Tem criança que ela não responde a comando, ela precisa, por exemplo, de um terapeuta ocupacional. Tem criança que não se locomove bem, precisa de um fisioterapeuta ou de um psicomotricista, né? Que é a psicomotricidade. Ou, por outro lado, tem a necessidade de psicólogo. E hoje a ciência ela utiliza a terapia ABA. E hoje está escasso esses profissionais em todo o Brasil. Porque os que estão atuando hoje, eles fizeram especialização há 2, 3, 4 anos atrás. Quem está formando e fazendo essas especializações agora, ele vai começar a atuar daqui 2, 3, 4 anos. E nós já temos crianças atípicas por todo lado. Hoje, a cada 44 crianças, nós temos uma criança atípica. E a cada 5 crianças, 3 são homens e 2 são mulheres. E as mulheres são mais difíceis de identificar porque elas são mais discretas. Por isso que eles colocam o coraçãozinho azul, né? Porque tem mais homens do que mulheres diagnosticadas. E a necessidade de a gente construir uma clínica especializada na tipicidade, no desenvolvimento das crianças, foi porque nós tivemos o laudo da nossa filha e nós não encontrava profissional para desenvolver nossa filha. Para você ter ideia, nós, no início, nós íamos até uma pedagoga para ensinar a nossa filha a parte de fonoaudiologia, para ensinar ela a falar, porque não tinha profissional. Então, aquela profissional atendia criança autista. A gente não queria que fosse uma fonoaudióloga, a gente precisava de uma profissional que atendia a criança atípica, porque a gente estava desesperado, né, após o diagnóstico, que é o luto, né, após o diagnóstico, correndo atrás de desenvolver nossa filha. Então, a necessidade que a gente teve de abrir a nossa clínica foi o quê? Foi não ter profissional na área para atender as crianças atípicas da nossa região. Não, isso aí faz muito sentido, principalmente nós que temos a cultura do quê? Que nós fazemos parte da solução da nossa cidade, da nossa comunidade, do meio que estamos inseridos. Então, o Bispo JB fala o seguinte: se você não faz parte da solução, você faz parte do problema. Perfeito. Então, só o simples fato de você identificar algo
de se já jogar ele para si, falar, cara, eu faço parte da solução. Eu não faço parte do problema, não é da reclamação, não é da murmuração, eu faço parte da questão da solução e levar essa para outras pessoas envolvidas, outras pessoas às vezes que não têm a capacidade de buscar o recurso que eu estou buscando, ou então a expertise de começar um projeto da forma que a gente está começando. Fui para o Balneário Camboriú também, conheci um outro legendário que chama Márcio lá. O Márcio também é de uma indústria farmacêutica, que ele tem um afiliado que é atípico. Após esse afiliado atípico, que ele então veio buscar suplementação alimentar para pessoas atípicas. Perfeito. Da mesma forma. Por quê? Porque ele entendeu que o filho dele era muito seletivo. Então, se ele não tivesse uma suplementação alimentar correta, de uma forma correta, ele ia o quê? Comprometer o desenvolvimento. Então, se meu filho tem um problema ou tem uma dificuldade de estar ingerindo o que é preciso, eu preciso entrar com a suplementação alimentar. Perfeito. E através da suplementação alimentar ele começou. Às vezes ele não conseguia fixar os olhos, aí começou a conseguir concentrar, fixar os olhos. Então a suplementação alimentar que vai auxiliar tanto os pais como as crianças ou pessoas atípicas que necessitam então de uma nutrição a mais alimentar. Então sim, depois eu vou te linkar também, eu vou trazer. E vendo essa necessidade, a gente tem um projeto, assim que eu fui para o Balneário Camboriú, a gente tem uma mãe atípica também na comunidade nossa, na igreja, e é muito amiga nossa, ligada, e a gente vê então a luta dela também. Então tem o Buzaim, que já sentou nessa cadeira aqui também, é um pai atípico. Olha só, também. que benção. Então a gente conhecendo, tendo relação com essas pessoas, vivendo e olhando, a gente viu a necessidade do quê? Morrinhos tem um projeto gigantesco, maravilhoso, envolvido com pessoas sérias, é um trabalho sério que está aí vivo há muito tempo, que é a ecoterapia, acontece aqui do lado, do parque de exposição. Só que a ecoterapia ela atende de forma geral. E a gente então está buscando o quê? Um lançamento de um programa específico para crianças atípicas, que seria uma ecoterapia voltada para crianças atípicas. A gente sabe que tem a bichoterapia já, né? Específico para crianças, às vezes, que estão em desenvolvimento. Então sabe que se desenvolve. O cavalo é um animal espetacular, né? Ele é sensitivo, ele é sobre domínio. Então o fato de você estar montado em algo maior que você, eu acho que te explica muita coisa, que você é capaz de dominar algo muito maior que você. E o cavalo ele entende isso, a necessidade de ser dominado, de obedecer, de reagir com o que você vai entregar a ele. Então, como eu sou criador, eu sou apaixonado por cavalo. Olha só, que bacana. Então a gente vai trazer um projeto Perfeito. em meados de 2025, 2026, voltado para crianças atípicas nessa intenção também. Eu fico até emocionado, tô até arrepiado aqui, Júnior, porque assim, quando a nossa história, né, minha da minha esposa, ela existe um testemunho por trás, né? Uhum. A nossa filha, antes da gente ter ela, minha esposa teve 2 abortos, nós tentamos uma fertilização in vitro e foi mal sucedida, apesar de o custo ser alto, né? A gente gastou na época quase 50 mil reais, não deu certo. Eu tenho testemunho forte da minha filha. Fica à vontade, quero ouvir. Beleza. Então, assim, eu e minha esposa, nós somos casados há 10 anos, né? O primeiro ano nosso de relacionamento, ela engravidou e perdeu. No segundo ano, ela engravidou, perdeu de novo. No terceiro ano, nós fizemos uma fertilização in vitro e não deu certo. E aí eu fui no monte, né, para murmurar, reclamar, né, com Deus. Falei assim, Deus, né, por que está acontecendo comigo? Será que é para mim, né? Esse propósito meu com ela é de estar junto, não é? Ou será que o problema sou eu? Ou será que o problema é ela? Se o senhor não quiser mesmo que a gente continue, me dá um sinal. E como se diz, nós não, para pedir para Deus, né, a gente pede, mas nesse momento a gente fica muito emocionado, fica triste, e eu fui lá para reclamar. E eu pedi um sinal para Deus, para ver se era mesmo isso que Deus queria. E ao descer do monte, tem um senhorzinho subindo o monte. Eu tenho um vídeo no meu Instagram desse testemunho, porque graças a Deus foi um testemunho todo gravado, que eu fui no monte, né, estava com outro colega, e ele pegou e gravou, que é o Laurence, ele pegou e gravou o testemunho. Um amigo também que é isso. E ele pegou e gravou esse momento, onde que eu estou descendo o monte, está subindo um senhorzinho e falou assim, ó, eu não te conheço, mas Deus mandou eu orar para a pessoa que está aqui no monte com a palavra.
Na hora que ele começa a orar, ele fala: Senhor, assim como Ana, o Senhor visita o útero da esposa dele agora. Assim como Sara, que era infértil, o Senhor visita o útero da esposa dele agora. E ele vai ser herdeiro de filhos do Senhor. E aí eu desabei, né? Eu nunca tinha tido uma experiência com Deus. A primeira, né, experiência que eu tive com Deus foi essa, a segunda foi na montanha, mas a primeira foi essa e foi muito forte. Eu chorei, chorei muito, porque eu havia reclamado com Deus e Deus já tinha me dado a resposta daquilo que eu estava pedindo. E aí eu fiquei envergonhado na presença de Deus, ao mesmo tempo grato. E no vídeo, né, tem gravado ele falando que daqui a um ano, na época, né, minha esposa iria engravidar. E aí eu fiquei muito feliz com a passagem, cheguei em casa, contei para minha esposa. E passaram 8 meses e nada. E a minha esposa não engravidou. E aí eu lembrando dessa passagem, a gente iniciou outra fertilização e aí a gente foi lá em Brasília iniciar outra fertilização. A nível estadual a gente fez em Goiânia, a nível nacional nós fomos para Brasília. Certo. E aí a gente comprou a medicação, né, que são as injeções para poder induzir, né, os ovos a crescer. Aí retira o óvulo, fecunda e devolve novamente. Isso. Só que minha esposa não entrava no ciclo dela menstrual para poder começar as injeções para ovular. Porque ela tinha, né, uma dificuldade, né, desde da adolescência dessa questão do ciclo menstrual dela. E ela não menstruava, e a medicação próxima né, porque ela tem que ser conservada, tem um limite, uma validade. Disse, amor do céu, o que nós vamos fazer com essa medicação aqui? Você não menstrua, vamos orar. E ela pegou e fez o teste de gravidez, estava grávida. Uau. E a palavra de Deus falou que o que a gente esperava era em Deus e não nos homens. O que estava ligado no céu estava ligado na terra. E o que nós estávamos pedindo para Deus era Deus que ia dar e não o homem. E a gente com a medicação, até arrepio, a medicação para comprar, querendo comprar o nosso filho, e Deus falou, não, quem vai te dar o filho sou eu. E ele cumpriu a promessa e deu nossa filha, que é a Giovana Gabriela. E minha filha nasceu de 8 meses, minha esposa teve depois uma complicação, teve quase pré-eclâmpsia. E minha filha nasceu, depois de 8 meses que minha filha nasceu, a minha esposa teve que tirar o útero. Então nós só temos a Giovana Gabriela. E depois a Giovana, com 2 anos, ela teve o diagnóstico de autismo. Então veio uma coisa atrás da outra. Uma montanha atrás de outra montanha, uma montanha atrás de outra montanha. E a gente não entendia por que isso ia acontecer com a gente, estava acontecendo. E aí, hoje, nós entendemos que tudo é propósito de Deus. Deus fez com que a gente passasse por tudo isso para entender, para nós entendermos que nós somos dependentes dele, que a nossa fé move montanhas. E com o diagnóstico da nossa filha, lembrando, né, que você tocou na parte da suplementação alimentar, por que eu vou entrar nesse detalhe agora? Porque minha filha não comia nada que não fosse seco e branco e sólido. Ela só comia banana descascada, arroz branco, não comia verdura. São muito seletivos. Muito seletivo. Onde que a gente desenvolveu um suplemento alimentar também, que é a VitaAlt, que é a vitamina para os autistas, onde tem zinco, entre outros nutrientes que é necessário para desenvolver o cérebro. E minha filha de não verbal, de suporte 3, passou a ser, né, desenvolver a fala, andava na pontinha dos pés, não anda mais, tinha muito flap, né, que é aquele movimento das mãos, não tem mais, tinha sensibilidade auditiva, não tem mais, tinha sensibilidade ao escovar os dentes, não tem mais, devido à suplementação. Isso. Então você falou no início, ela é muito importante, porque o autista ele não se alimenta daqueles nutrientes necessários que o organismo precisa e para o desenvolvimento do cérebro. Se ele não desenvolvimento o cérebro, aí entra a parte da poda neural que eu falei anteriormente, que pode ser que a criança ela perca o tempo de desenvolver, porque o cérebro entende que tem que ser descartado. E durante esse percurso também, do laudo da minha filha, de autismo, nós criamos uma ONG lá em Caldas Novas, que é a APAT, Associação dos Pais de Autistas e Transtorno Infantil, onde que nós defendemos a causa não somente de autistas, mas de todos os transtornos infantis, como TDAH, o TOD, né, entre outros também. E aí nós temos o apoio do poder público na nossa cidade, que é muito ativo, né, tanto a parte executiva quanto a parte legislativa, né, eles são muito operantes perante as leis, né, das crianças, dos adultos deficientes e dos pais atípicos também. Então, assim, a gente tem uma grande vitória, uma grande representação nesse sentido da tipicidade dentro de Caldas Novas.
E hoje a gente entende o nosso propósito, que lá atrás a gente entendia de outra forma, com outros olhos, e hoje nós temos o papel de servir, de ajudar, tanto na suplementação, com consultas, com apoio, né? Porque muitas vezes esse apoio ele não vem da família, né? Ele é apoiado por outras famílias atípicas que passaram pelo mesmo processo. Então, nós temos todo esse suporte de forma voluntária, sem fins lucrativos, aonde também que a gente ganhou a utilidade pública por representar aí um papel importante na cidade de Caldas Novas. Me fala um pouquinho também, que a gente entrou agora na história de sua filha e de tudo mais. Ela foi um dos motivos que te motivaram a subir a montanha. Sim, como eu havia dito, Como né? que foi essa vontade? Como que despertou esse interesse? Aonde conheceu? Me fala um pouquinho de como que você chegou até a nós, Rota dos Reis. Ah, é lindo, né? Hoje as redes sociais, ela nos dá, né, informação que anos atrás a gente não tinha, que era só pela TV, pelo jornal impresso, né? E muitas vezes só quem tinha um poder aquisitivo que tinha acesso. E hoje com as redes sociais ela abrange todos nós. Tem coisas que não são tão boas, mas tem coisas maravilhosas que a gente vê nas redes sociais, como o Legendários. E eu conheci o Legendários através da rede social, do Instagram, em particular o Legendário de Brasília, né, que é da Rota dos Reis, que eu participei agora, da Rota 841, né? E através dessa rota eu comecei, do Instagram eu comecei a pesquisar, acompanhar, e o Espírito Santo foi falando comigo, foi me dando mais sede dessa fonte, onde que eu fui interagindo mais, e eu percebi, né, que ali algumas pessoas, né, se não todas, vinham com milagre de lá. E eu falei, gente, eu tenho um milagre que eu preciso buscar, que é a minha filha. Então, uma das minhas motivações para me inscrever, né, foi a minha filha, para poder buscar, né, o milagre dela, para ela verbalizar, para ela ter esse contato nos olhos, para ela desenvolver ainda mais o que ela tem desenvolvido. Você encontrou esse milagre na montanha? Olha, é surreal quando eu retornei da montanha, mas a cada momento vivido na montanha eu colocava meu casamento e colocava minha filha, colocava minha família num todo, e eu sentia a presença de Deus em todo momento. E vinha minha filha na minha mente, e eu chorava na presença de Deus a todo instante. Meu coração, que eu sentia um vazio muito grande, né? Mesmo tendo tudo, né? Que muitas vezes o mundo, né, acha que é importante, que é bens materiais, mas mesmo assim eu tinha um vazio. E lá na montanha eu preenchi esse vazio com o Espírito Santo. Eu me transformei e busquei ainda mais aquilo que eu tenho buscado, que é o desenvolvimento da minha filha. E lá na montanha eu tive uma experiência maravilhosa, que é você ser preenchido, né, pelo legendário número 1, que é Jesus Cristo. E eu percebo que quando eu passava por cada momento da montanha, eu tinha certeza que eu vinha e o meu milagre estava aqui me esperando de braços abertos para falar papai. E foi isso que eu recebi. Minha filha falando papai, minha filha com um tablet semelhante a esse seu. Eu tenho até os videozinhos, eu compartilhei, né, no nosso grupo, onde que eu escrevia a flor e ela lia flor. Eu escrevia lua, ela lia lua. Eu escrevia estrela, que é mais difícil para ler, e ela lendo estrela com apenas 5 anos de idade. E hoje, pela ciência, né, uma criança autista não verbal, considerada, né, não verbal, mas para nosso Deus, nosso legendário número 1, minha filha está falando, e eu trouxe um milagre de cima daquela montanha, onde que eu vivo esse milagre todos os dias, que é minha filha, né, falando. E graças a Deus eu sou muito grata a essa experiência genuína que eu vivi e tenho vivido todos os dias. Uau, realmente uma história digna de ser contada, né? E aí você me fala um pouquinho do que você viveu mais na montanha, como que foi essa questão da montanha, o que ela significou para você. Em 72 horas a gente traz muita coisa, né? A gente absorve muita coisa. E um ensinamento e um conselho que você tirou da montanha. Eu costumo dizer, ô Júnior, que eu subi lá para ter um propósito. E esse propósito era eu me transformar. Porque se tem algo que nós,
seres humanos, seja homem ou mulher, né? No meu caso específico, carregava muito orgulho dentro de mim. Orgulho de não aceitar conselhos da minha esposa, o orgulho de não aceitar o erro, orgulho de não reconhecer muitas vezes até o que você percebe, né, que está errado, nada de ilícito, mas de comportamento. E isso que pode falar. Tem uma discrepância entre moral e legal, né? Então, Isso. às vezes é legal, mas imoral. Isso mesmo. E aí eu não admitia muitas vezes aonde que até eu passei por um momento de separação no meu casamento. Realmente por esse mau comportamento, essa falta de humildade, esse excesso de orgulho, aonde que na montanha eu consegui refletir, porque inclusive eu carreguei junto comigo, eu falei assim, eu quero ter uma experiência espiritual. E quando a gente vê nas redes sociais, a gente acredita que a montanha ela é física. Ah, que eu faço academia, eu vou subir a montanha, que eu sou crossfiteiro, eu vou subir a montanha, que eu sou atleta de corrida, eu vou subir a montanha. Mas para você que está nos assistindo, a montanha ela não é física, ela é espiritual. E foi isso que eu fui buscar na montanha. Mateus 4,33 diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E esse versículo eu coloquei do lado do meu boné que eu fui, e na frente eu coloquei família. E todo o tempo eu fui orando, lembrando da minha família, refletindo nos meus erros, buscando quebrar esse orgulho, porque o orgulho precede a queda. E eu precisei perder tudo para me perceber que realmente eu precisava de algo para preencher meu coração, desse vazio, aonde que refletia no meu comportamento, que era a falta e a ausência de Deus. Porque muitas vezes nós somos religiosos. A gente vai na igreja, a gente louva, a gente canta, vai embora para casa, mas aquele mau comportamento ele ainda continua. E a partir do momento que eu subi a montanha e que eu desci a montanha, cada momento da montanha que eu passava, eu fui quebrando orgulho, eu fui quebrando essas raízes de rejeição, eu determinei essa quebra de maldição hereditária, eu deixei meus vícios para trás, não de drogas, mas vícios de álcool, vícios de mau comportamento, vícios de não dar atenção para minha esposa. A minha esposa é médica, psiquiatra, e ela chegou a falar para mim, Júnior, que as pessoas pagam tão caro para minha consulta de 40 minutos, para ter a minha atenção por 40 minutos, e você me tem 24 horas e você não me dá atenção. Então isso foi muito forte, isso tocou muito no meu coração, principalmente em um determinado momento na montanha, aonde que eu percebi o maior significado da família, que é Deus. Inclusive, antes de subir a montanha, eu li um livro que é Uma Vida de Propósito, de Rick Warren, eu não sei, e aonde que ele nos ensina que o nosso propósito, ele é Deus. E a partir do momento que nós entendemos que o nosso propósito, ele é Deus, todas as coisas nós vamos entender que é a vontade de Deus. Se hoje nós estamos nessa mesa, é porque houve um propósito antes disso, para a gente estar compartilhando esse momento. Então eu comecei a entender isso no momento de reflexão, a cada momento da montanha, onde que a gente não entende quando a pessoa fala para nós, quando retorna, né, da montanha, porque cada um tem uma experiência única, diferente na montanha. Então quando a gente ouve de outros colegas que foram, que a montanha não é física, ela é espiritual, é disso que eu estou falando, é você ter uma intimidade genuína com Deus, para você ter uma intimidade de conversar com Deus, assim como nós estamos conversando, onde a gente ouve a voz de Deus, onde a gente chora na presença de Deus, onde a gente pede perdão na presença de Deus, onde nós somos abraçados por pessoas que a gente nem conhece, mas nos abraçam como família. Então, isso que eu trago da montanha, esses vícios que eu deixei para trás, esses mau comportamentos, esse orgulho principalmente, porque tudo
que a gente faz, ele vem do orgulho, né? A não aceitação de feedback, a não aceitação de um de, de te ensinar algo, se As você críticas as construtivas. críticas construtivas. Então, muitas vezes a gente está no trabalho, tem um colega, um gestor, o dono da empresa, ele quer te ensinar algo e você não tem humildade de reconhecer seu erro para desenvolver o seu trabalho dentro da empresa. Muitas pessoas perdem o emprego por não ter humildade, pessoas perdem um relacionamento por não ter humildade. E eu cheguei a perder meu relacionamento. Estava 4 meses separado da minha esposa. E após descer da montanha, antes de eu subir na montanha, eu perguntei para ela: como você quer que eu volte da montanha? Eu imaginava que ela ia falar sobre comportamento, sobre fala, enfim. Ela falou assim: eu não quero que você me fale nada, mas eu quero sentir a presença de Deus no seu olhar. Eu quero ver sua transformação no seu olhar. E é isso que eu recebi quando eu desci a montanha. Ela falou assim: você está com o olhar que eu gostaria. Antes de eu subir, ela fez uma carta para Deus. E nessa carta ela escreveu o que ela queria. Ela profetizou o marido que ela esperava. E nessa carta ela escreveu que gostaria do marido transformado. Que no olhar ela conseguiria ver minha transformação. Porque quando a gente está com a ausência de Deus, a gente está numa vida de pecado. Quando a gente está na escuridão, não há luz. Então, não há luz. Se há luz, não há escuridão. Então, quando eu descia da montanha, já foi nítido, né? Porque dizem que os olhos são a janela da alma. E ela falou que não precisava de falar nada. Pelo meu olhar, ela veria a minha transformação. E eu fiquei muito feliz de ter chorado na presença de Deus e perceber que ela percebeu, através do meu olhar, essa presença de Deus. E é isso que eu falo para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que eu deixei para trás, né, esses vícios, né? E nós temos muito que melhorar ainda, nós temos muito que servir, né? E eu estava conversando, inclusive, com o legendário, né? O Jairo daqui de Morrinhos, que a gente bateu um papo muito bom hoje. E ele falou para mim de Romanos 8:28, né? Que fala assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, lá na montanha eu entendi o meu propósito. E o meu propósito hoje é ser imagem e semelhança de Deus, do legendário número 1, que é para poder compartilhar atitudes que agradam a Deus, compartilhar, verbalizar palavras de profecia, né, e não de maldição. Então é isso que eu tenho aprendido. Claro que isso a gente vai aprendendo dia após dia, mas só da gente entender o nosso propósito, que foi isso que eu entendi lá, que nós precisamos ter um propósito. Se a pessoa não tem um propósito de vida, ela está vivendo um dia após o outro. Então, essas pessoas que às vezes sentem um vazio, sente que tem uma mulher que, que, que é uma ótima companheira, uma ótima amiga, tem uma casa dos sonhos, tem um filho dos sonhos, tem um emprego dos sonhos e ainda se sente vazio, é porque falta ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus, que é o legendário número 1. E é o que falta para esse homem é subir a montanha, para ele ter uma experiência genuína. Amém. E aí a gente vê, é nítido, a gente vê a transformação de homens que estão ali em todo um conjunto e voltam com sede de Jesus, né, cara? Eles voltam com a missão, que é restaurar a configuração original de todo homem que está aqui fora também. Então nós, quando viemos, a gente já tá assim, cara, cadê? A missão tá aí. É igual o pitbull caçando pneu, né? Ai, Então tamo nessa atividade. Eu queria que você me falasse um pouquinho e pudesse me definir. Quem que é o Douglas Tomé? olha, o Douglas Tomé hoje, ele é um imitador de Cristo. Ele é um imitador de Jesus Cristo. Ele é um imitador do legendário número 1. A minha referência hoje é Jesus. O Douglas Tomé hoje, ele é um homem transformado. Douglas Tomé hoje, ele é um homem cristão. Douglas Tomé hoje é um homem de princípios, de valores. Hoje eu sou um homem inquebrantável. Eu sou um homem que não negocia os meus princípios.
porque atrás do Douglas Tomé existe uma família, existe uma farda que representa os legendários de todo mundo. Então a minha responsabilidade hoje ela é muito grande, porque o Douglas Tomé hoje, ele desceu de forma aonde que ele quer transbordar o que ele viveu na montanha. Porque quando a gente desce da montanha, igual você falou, você quer que todos que estão com sede bebam dessa fonte. Você está com as garrafinhas na mão, querendo oferecer aquela água que você buscou lá naquela fonte. Então o Douglas Tomé hoje é um pai atencioso, porque antes eu achava que para ser um bom marido tinha que ser um bom pai. Aonde que o Douglas antigamente ele atrasava para não almoçar com a esposa. O Douglas Tomé antes ele dava prioridade ao trabalho, dava prioridade a bens materiais do que para a família. Douglas Tomé trabalhava final de semana porque tinha que buscar, né, dinheiro, estava acima de outras coisas, principalmente da família, e hoje se inverteu, né? Hoje o principal é Deus, minha família. Então, assim, eu busco hoje que na minha mente que o Douglas Tomé hoje ele é um homem transformado, ele é um homem inquebrantável, é um homem que não negocia princípios, é um homem que dá a vida pelos amigos. Douglas Tomé hoje ele é um homem que quer testemunhar o que ele viveu, que ele quer transformar essa nova geração, porque se hoje eu tenho uma filha de 5 anos, que futuramente ela vai ter um relacionamento, eu tenho que compartilhar essa experiência com um pai que provavelmente pode ser o pai do marido da minha filha. E se ele não tiver princípios, ele não vai passar princípios para o filho dele, que também não vai seguir um princípio com a minha filha. Então eu costumo dizer, eu até dei o testemunho, né, em relação do meu casamento, que havia separado, ia assinar o divórcio no outro dia, e o meu pastor, pastor Esquival, chegou a conversar com os pais da minha esposa, né, falou, olha, existe o seu tempo, o tempo do Douglas, o tempo da minha esposa e o tempo de Deus. Então antes de você assinar o divórcio, coloca no tempo de Deus. E aí através do tempo de Deus eu fui para o Legendários, voltei. Eu costumo dizer que a fé ela move realmente montanhas. E o Douglas Tomé hoje, ele é aquele homem que é o provedor da casa, aquele homem responsável, aquele homem que a família está em primeiro lugar, segundo lugar, né? Primeiro é Deus, mas que vem a cada dia aprendendo com humildade, com menos orgulho, e que quer que aquela criança que existe um pai, que ele seja um legendário, que hoje para casar com a minha filha, ele tem que ser temente a Deus, ele tem que ser cristão. E segundo, ele tem que ser legendário. É isso aí. Aú! Aô! Então é isso, quero te agradecer primeiramente, o Douglas, pelo seu tempo. A gente sabe que a gente mora numa cidade vizinha, por mais que seja perto, a gente tem que separar um tempo a mais para estar sentado numa mesa dessa. Sua disponibilidade, seu carinho, sua atenção. Te agradeço muito. O fato de você estar sentado aqui também é uma confiança. Ninguém senta numa mesa se você não confiar na pessoa que está te convidando para essa mesa. Fico feliz. Então, sim, essa mesa aqui é um ambiente que está disponível para você, que a gente possa ter mais tempo de qualidade, mais tempo de mesa. A gente sabe que esse Centro-Sul aqui depende da gente, vamos buscar, vamos estar aglomerando, vamos estar unindo pessoas, vamos estar capacitando, vamos estar um afiando o outro, porque família ajuda família. Amém. Então é isso, você é família, você está ali em Caldas Novas, o Emerson que também está com você ali. O Joãozinho também. O Joãozinho ali, então a gente já tem uma família. Amém. E família ajuda família não fica para trás, e é isso que a gente está sempre buscando. A casa é sua. Amém. E é um privilégio receber você aqui. Amém. Obrigado realmente pela sua atenção. Amém. Posso só dar a última palavrinha? Total, aqui é o tempo é seu. Amém. Assim, eu só queria te agradecer, né? Primeiro a Deus, né? Essa minha ida no Legendário jamais teria acontecido se não fosse o pastor César que me deu a oportunidade, né? Eu queria agradecer ele. Eu queria agradecer a você por essa oportunidade, por essa confiança. É um cara que, quando a gente conversa, parece que a gente já se conhece há muitos anos, né? A gente sente a presença de Deus com você, a gente sente essa confiança, esse olhar no olho, né? Demonstra realmente assim, a sinceridade. E eu fico muito, muito feliz de conhecer você,
conhecer a estrutura maravilhosa que você tem para nos receber, você se doando com atenção, muitas vezes deixando sua família para servir outras pessoas que você nem conhece. É onde que a gente que está chegando agora, né, espelhe em você e saiba que você é um homem que você tem dado exemplos onde nós queremos seguir também. Agradecer os legendários de Morrinhos, que me abraçou muito, agradecer aí a Rota dos Reis, nesse top que teve agora 841, aonde que me abraçou demais, a família 8, né, que eu estive com eles, que me abraçou muito, oraram muito por mim. E eu quero dizer assim, um recado para você, homem, que deseja mudar a sua vida. Muitas pessoas tinham julgado o Douglas que ele não tinha mais jeito. E a partir do momento que você tem uma experiência genuína com o legendário número 1, a sua vida ela é transformada. Se você está prestes a assinar um divórcio, se você acha que não tem mais jeito no seu casamento, se você tem um marido com vícios, se você tem um marido com mau comportamento, se você tem um pai ausente, se você tem um marido que realmente precisa de uma transformação, mulher, não desista do seu relacionamento. Mãe, não desista do seu filho. Faça a inscrição dele dos legendários, para que ele, após descer a montanha, você vai ver a transformação dele. Eu sou um testemunho vivo, eu sou um milagre. O meu relacionamento é um milagre de Deus. A partir do momento que eu desci a montanha, meu divórcio, que era para ser assinado no outro dia, ele já não existe mais. Aquele pai que era ausente, ele não existe mais. Aquele marido inconsequente, impossível, ele já não existe mais. Então, se você conhece um homem que necessita de uma transformação, procure legendários nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né, Júnior? Faça a sua inscrição, conecte com pessoas que foram no Legendários, escolha as pessoas que sentam à sua mesa, porque você é a média das 5 pessoas que você se relaciona. E eu só quero me relacionar com legendários. Tem princípios, tem valores e Deus, né, em comum, que é o mais importante. Então a palavra que eu quero deixar para você, que poderia desistir daquele homem quebrado, que não tem princípios, que não tem valor, inconsequente, para você que está nos assistindo, existe um Deus maior do que os seus problemas, que é o legendário número 1. E é isso. Aú. Aú! Então, agora... TRT, ó. Boa, boa. Vamos pegar e vamos fazer uma chamadinha pelo final? Ficou bom? Ficou top, Ah, pô. cara, obrigado, Tá viu? doido? Nossa, Não. você desculpa aí se eu falei demais, se eu isso? não falei alguma coisa. Eu tô aqui pra honrar a sua vida, eu tô Nossa, aqui cara, pra tô gente muito levar feliz, a cara. mensagem sua, mano. Então, assim, isso aqui é uma casa de honra. Amém. Então a gente honra as pessoas que vêm aqui. Amém. Então é isso que a gente tenta nessa mesa, sabe? Amém. Então, assim, esse aqui é seu. Ah, Você aqui, merece cara. o sneaker. Eu cacei pra trazer pra vocês, Tá cara. tranquilo. E não achei. O senhor Ah, merece o não, cara. sneaker. Obrigado. Obrigado mesmo. Só quem subiu a montanha sabe o significado desses sneakers aqui. E eu fico muito feliz com esse presente. Fico muito feliz pela essa consideração, esse troféu, né? Não é para qualquer pessoa que a gente presenteie um sneaker. E eu sou muito feliz, cara. Eu sou muito feliz pela recepção, pela sua vida e por tudo que eu vivi. Amém. Pela oportunidade cedida de estar aqui, porque são muitas pessoas que gostariam de estar aqui, né? E você me escolheu para estar aqui. E eu sou muito feliz pela sua vida, pela sua família, que você venha continuar aí se doando, né? Que a gente percebe o tanto que você se doa. E no futuro bem próximo, nós vamos ter mais pessoas aqui com vidas transformadas. Amém. Amém. A E gente assim, vai ter que fazer 2 quadros já, porque Ah. o tanto de legendário que tem vai ficar só eu, a edição. Eu só queria deixar só um, porque esse aí eu queria compartilhar até no... Porque a gente tem um Instagram com 20 mil seguidores da ONG. Fica à vontade. Eu queria falar para você que é pai atípico, que é mãe atípica, você que possui uma criança que é autista, uma criança com deficiência, uma criança com limitação, para nosso Deus nada é impossível.
Eu subi a montanha com o propósito de voltar e ver minha filha falando. E hora nenhuma eu tirei o pensamento dela das minhas orações, do meu casamento, das minhas orações, e eu desci da montanha com milagre. Então, se você é pai de autista, você precisa subir a montanha pela sua família. Você precisa subir a montanha para encontrar o legendário número 1, pelo seu filho, pela sua filha. E você pode ter certeza absoluta que o seu milagre vai vir. Esse é o recado que eu trago para você, que Deus tem queimado no meu coração de lembrar de você. Porque eu sou um pai de autista não verbal que voltou a falar após eu descer da montanha. Então você que é mãe, incentive seu marido a subir a montanha. Não é físico, é espiritual. Então incentive ele a subir a montanha, que seu milagre está bem na hora que ele chegar aqui da montanha. Boa.